Marcos 3, 1 ao 5, você pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Esse texto fala sobre o homem da mão ressequida. O texto diz assim: de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. E então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e estarrecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos numa manhã da bênção e nós meditamos sempre a respeito do poder de Deus em agir, interagir em nossa vida e em nosso favor. Então nós olhamos para o texto bíblico e vemos como Deus, Ele interage com o ser humano. Apesar da sua grandeza, da sua glória, da sua excelência, da sua majestade, nós não podemos mensurar a grandeza, a altura, a profundidade, a extensão. A palavra do Senhor também nos diz que nós não podemos ver o Senhor. Alguns tiveram o privilégio de poder contemplar um pouco da glória do Senhor. Alguns homens do Antigo Testamento, e a declaração é espantosa, né? Vi o Senhor, por isso eu vou perecer. Ai de mim, porque vi o Senhor. Então, essa é a grandeza, o tamanho do Senhor. Ele não precisaria de nós, Ele não precisaria se importar conosco, Ele não precisaria de estar olhando e atento ao que acontece, mas esse Deus é tão maravilhoso que Ele se envolve com a nossa vida. Ele tem prazer em se envolver, em interagir com a nossa vida, com a nossa história, e nos socorrer em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas aflições. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos isto. Qual era a principal missão de Jesus aqui na terra? Ele veio para triunfar sobre o pecado e sobre a morte. Jesus veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio para ser crucificado. Ele veio para derramar o seu sangue e livrar o homem do inferno. Mas Ele não fez apenas isso, embora se Ele tivesse feito apenas isto, seria algo extraordinário, porque nós hoje temos a certeza da salvação, porque um dia Cristo foi crucificado. Porque um dia Ele deu a sua vida, Ele diz: ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente dou a minha vida. A Bíblia diz que Ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro. E Ele disse: Pai, está consumado. Mas esta missão primária e principal não impediu que Jesus socorresse o ser humano em suas mazelas, em suas dificuldades, em seus problemas, em suas aflições. Jesus teve compaixão das pessoas. Teve compaixão do cego, do paralítico, do leproso. Teve compaixão dos parentes das pessoas mortas. E ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva lá da cidade de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. E Ele teve compaixão até mesmo da fome das pessoas. Os discípulos chegaram e falaram: Jesus, despede o povo aí, porque o povo está com fome. E nós não temos nada para dar para esse povo. Jesus disse: não, ninguém vai embora com fome. Se eles ficarem o dia inteiro ouvindo os meus ensinamentos e alimentando a sua alma, eu também vou alimentar o físico. E Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então Jesus, Ele sempre está olhando para as nossas vidas. Deus está sempre disposto a interferir na nossa história. E esta é a primeira lição que eu aprendo quando eu olho para essa história do homem da mão ressequida. Jesus
sempre conhece os nossos problemas. Jesus conhece os meus problemas. Jesus conhece as minhas dificuldades. Jesus conhece o seu problema. Jesus conhece a sua dificuldade. Jesus conhece a sua aflição. E não importa como isto chegue diante dele. Porque quando nós olhamos esse texto, dá a impressão, o texto não é claro, mas dá a impressão que levaram este homem com o problema na mão, a mão mirrada, a mão ressequida. Dá a impressão que colocaram aquele homem ali só para ter do que acusar Jesus. Porque o texto diz que eles não observavam o homem da mão ressequida, mas eles observavam o que Jesus iria fazer com aquele homem, com aquele problema. Então colocaram o homem numa situação de dificuldade, para colocar Jesus numa situação de dificuldade. Sabe, muitas vezes os problemas vêm na minha vida para me colocar numa situação difícil. Muitas vezes o problema vem na sua vida para colocar você numa situação sem saída. Muitas vezes são problemas naturais, mas muitas vezes são problemas espirituais. Muitas vezes o diabo, ele fala assim, agora eu vou preparar aqui uma cilada, eu vou preparar um problema, eu vou preparar uma enfermidade e vou colocar, quero ver o que ele vai fazer agora. Eu quero ver como é que ele vai sair desta. Muitas vezes eu me encontro em situação que aos olhos humanos parece insolúvel. E eu creio que você também enfrenta situações assim. Quem sabe você já passou por situações assim, quem sabe você esteja enfrentando situações assim. Que você olha e pensa, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou me ver livre dessa situação? Mas lembre-se, aonde Jesus está, não existe doença incurável. Não existe pergunta sem resposta. Não existe problema sem solução. Nada do que o diabo queira acusar, porque o diabo é o nosso acusador. O papel do diabo é nos acusar. E muitas vezes, quando nós estamos clamando a Jesus, o diabo vem nos acusar, dizendo, agora você vai recorrer a Jesus? Você tem coragem de pedir? Depois do que você fez, depois do que você falou? Lembra do teu passado, o que você fez lá? Lembra da sua história? O diabo é o nosso acusador. A Bíblia diz que Deus, que Jesus perdoa o nosso pecado e lança no mar profundo, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu pratiquei, é lógico que o pecado, para o pecado existe consequência, mas Deus jamais virá nos acusar e dizer, eu sei como foi a sua história. Não, quem faz isso é o diabo. Então essas pessoas malignas, essas pessoas perversas, essas pessoas tomadas de ódio, de inveja, elas estavam ali tentando colocar Jesus em situação difícil, tentando acusar Jesus. E muitas vezes você está nessa situação em que estamos sofrendo acusação do nosso adversário. Mas Jesus triunfa sobre todas as acusações. E nós lembramos de Romanos, quando Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Então não existe nada que possa nos impedir de recebermos a nossa bênção nesta manhã. Se eu estou em Cristo, não existe nenhuma condenação. Por mais que eu possa ter errado e falhado, não existe condenação. A Bíblia diz que aquele que pede perdão no seu pecado e abandona o seu pecado, alcança de Deus misericórdia. Na sua vida não é diferente.
Nós não podemos cair e nem ceder às acusações do nosso adversário. Ele não quer que você seja abençoado, Ele não quer que você receba vitória nesta manhã, Ele não quer que você saia abençoado aqui desta manhã, mas quem está conosco é Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo Jesus que estava naquele sábado, naquela sinagoga, diante daquele homem com aquele problema, é o mesmo Jesus que está aqui, diante de mim, diante de você, diante dos nossos problemas, disposto a mudar a nossa história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus conhece. Muitas vezes o silêncio é difícil. Estava comentando com a Denise ainda esta semana, a fase mais difícil do crente é a fase do silêncio, quando parece que Deus não ouve, quando parece que Deus não responde às nossas orações, quando parece que Deus não está nem aí com aquilo que estamos passando. Quem sabe seja a sua situação nesta manhã. Quem sabe você que nos acompanha aí pela TV Chamada Final, quem sabe seja esta a sua situação. Quem sabe você esteja passando nesta fase que parece que Jesus não está nem aí com o seu problema. Jesus conhece todos os seus problemas. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo. A primeira lição é que Jesus conhece o meu e o seu problema. A segunda lição é que Jesus sempre quer abençoar. Jesus, a posição de Jesus nós estamos nesta fase, nós estamos neste período chamado período da graça, nessa dispensação, a dispensação da graça. Muitos corinhos aí de forma equivocada cantam, né, que ruja o leão, não quero nem estar perto quando o leão rugir. Porque Jesus, nessa fase, Ele está como cordeiro. Jesus não está na fase de julgar as causas, de julgar o mundo, de julgar os pecados. Ele está na fase do cordeiro. Ele está na fase ainda dos braços abertos, dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A fase da graça, Ele está dizendo: venha enquanto é tempo. Trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar a noite que ninguém pode trabalhar. Então Jesus, Ele não está na fase do leão, Ele virá como leão, mas quando Ele vier como leão, Ele vai pisar sobre o monte lá em Jerusalém, o monte será fendido, e aí Ele vai reger com mão forte, e todo joelho se dobrará diante do nome e da majestade de Jesus. E todos terão que obedecer às suas leis, obedecer à sua palavra, e o mundo será julgado no seu pecado, na sua rebeldia, na sua dureza de coração, mas por enquanto Ele ainda é o Cordeiro. Então Jesus, nesta fase, Ele não está para me acusar e te acusar, Ele não está aqui para nos lançar fora. Esta fase, esse Jesus, esta época da graça que nós estamos vivendo, é uma época extraordinária, porque Ele quer abençoar. É a época que a destra fiel de Deus está estendida para mim e para você. Enquanto o diabo quer me destruir, eu estava falando aqui, se não me engano, foi na quinta-feira passada que eu falei sobre isso. Nós não podemos tem muito crente, por isso que Paulo diz assim, né, que existe muito crente dormindo, não poucos, muitos, né? As pessoas acham que nós estamos num terreno neutro. Tem muito crente achando que nós estamos aqui de passeio, que nós estamos tirando umas férias aqui neste mundo. Nós estamos num campo de batalha. O diabo está tentando me destruir. Neste momento, o diabo está preparando ciladas contra a minha vida. Neste momento, o diabo está preparando armadilhas contra a minha vida. Neste momento, o diabo está rugindo como um leão ao meu redor, tentando me devorar. E não é diferente com você. Neste momento o diabo está revoltado contra a sua vida.
O diabo está irado contra a sua vida. Ele está preparando armadilhas. Como eu posso fazer para derrubar este? Como eu posso fazer para derrubar aquela? Como eu posso lançar aqui uma doença, uma enfermidade? Como eu posso colocá-la numa situação complexa? Como eu posso colocar numa situação em que não tenha mais saída? Eu vou destruir, eu vou derrubar. Mas enquanto o diabo está tentando me destruir, enquanto o diabo está tentando destruir você, a sua vida, a sua história, a sua saúde, o seu casamento, o meu Jesus, o seu Jesus, o Jesus dessa igreja, Ele está atuando, agindo para me abençoar, para te abençoar, e o diabo não terá poder contra a minha e contra a sua vida. Não terá poder contra a minha casa, contra a minha história. Não terá poder contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua história. O diabo pode fazer o que quiser, pode armar a cilada que quiser, nele não pode derrotar o meu Senhor Jesus, porque Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Ele esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte. Aleluia. Aleluia. Jesus sempre quer nos abençoar. Então esta é a verdade absoluta que deve estar sempre estabelecida na mente e no coração. Essas duas verdades, vamos colocar essas duas. O diabo não brinca. O diabo quer destruir a todo tempo, mas maior é o que está conosco. Então, quando vier o problema, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier a acusação, quando vier a aflição, você pode falar em voz alta: o meu Jesus sempre quer me abençoar. Ele está disposto a me abençoar. Ele vai me abençoar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos: Jesus conhece todos os seus problemas. Segunda lição: Jesus sempre quer te abençoar. A terceira lição, muito importante, que se encontra no versículo 5. Então Jesus olhava à sua volta e ficou indignado e entristecido com a dureza do coração. O único modo de não sermos abençoados é se nós endurecermos o nosso coração. O diabo não pode impedir de eu ser abençoado, mas a dureza do meu coração pode impedir de eu ser abençoado. Então Jesus conhece os meus problemas, Jesus quer me abençoar, e eu preciso ter fé, desejar, pedir, clamar para ser abençoado. É triste, mas é uma realidade. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus, que amam a Deus, que servem ao Senhor, mas têm o coração endurecido para algumas coisas. Tem pessoas que têm o coração endurecido para a atuação sobrenatural do Espírito. Tem pessoas que têm o coração endurecido para dons espirituais. Tem pessoas que têm o coração endurecido para curas. Tem pessoas que têm um coração endurecido para bênçãos, sejam elas físicas, sejam elas financeiras. Existem pessoas que têm um coração endurecido. Estas pessoas que tinham um coração endurecido, que estavam à volta de Jesus, eram pessoas que conheciam as leis e os profetas, que era a Bíblia que eles tinham na época. Eles conheciam a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles conheciam a história de Moisés, de Josué. Eles conheciam a história de Davi. Eles conheciam a história dos profetas. Eles conheciam a história das profecias, que Deus enviaria o seu filho, que o Messias, que o Emanuel se revelaria, que o Cristo ungido de Deus se manifestaria.
Essas pessoas conheciam a Deus. Eram judeus que serviam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No entanto, diante da possibilidade de serem abençoados, eles endureceram o coração. Então Deus quer abençoar. Eu sempre lembro aqui de uma história. Todos aqui conhecem o pastor Fausto. Ele era muito cauteloso e muito zeloso em entregar a revelação. Ele falava assim: tive uma visão, eu creio que Deus falou comigo. Só quando ele tinha muita certeza que ele dizia: Deus me falou, Deus me mostrou. Senão ele não falava. E eu lembro que um dia após ele ter terminado de pregar, ele falou, a igreja aqui cheia, e ele disse: Deus me mostrou aqui um feto com problema. Então, se tem alguma pessoa aqui grávida, vem aqui que eu quero orar e Deus vai abençoar. E depois, passou o tempo, ninguém se manifestou, passou o tempo, a gente ouviu a história de uma jovem que estava aqui e que estava grávida, e ali na porta da igreja, para o lado de fora, ela disse assim: essa revelação era para mim, mas eu não levantei a mão. Era para mim, porque eu estou grávida, ninguém sabe ainda, mas eu estou grávida. Mas eu não fui lá na frente. E depois ela gerou esta criança, e a criança nasceu com muitos problemas. A criança sofre, a família sofre. E naquela noite, Deus queria fazer com que aquela criança nascesse perfeita. Isso que é dureza de coração. Às vezes nós não, às vezes pessoas vêm num culto como este, ouve a palavra do Senhor, é tocado pela palavra do Senhor, é movido para agir em fé, mas ainda endurece o coração. Por uma falta de fé, ou quem sabe por uma situação alheia. Deus vai me curar quando tiver um trabalho especial. Então a pessoa se desconecta de um culto como esse, vem e a bênção passa e ela pede. Se fosse o pregador fulano pregando. Se fosse Deus usando não sei quem em revelação. Existem pessoas assim. E a bênção passa na nossa frente. Eu lembro uma pessoa estava sofrendo aqui, sofrendo de um mal, e eu pregando, e Deus falou comigo: eu quero curar esta pessoa. E quando eu terminei de pregar, eu falei assim, eram 3 revelações, eu lembro até hoje: fulano vem aqui na frente, fulano, Deus vai fazer isso por você hoje, Deus vai fazer isso por você hoje. E para a terceira pessoa eu falei assim: hoje Deus quer te curar disso e disso e disso. Orei pela primeira pessoa, ela creu. Orei pela segunda pessoa, ela creu. E elas receberam a bênção, depois testemunharam. Mas a terceira pessoa, quando eu coloquei a mão na cabeça para orar, a pessoa fechou o coração. Não. Se for para pastor Hudson orar e colocar a mão sobre mim, não, eu não aceito. Eu não aceito. Olha, quem sabe se eu tivesse orado por esse púlpito de madeira aqui, o púlpito teria, o coração estava mais mole do que essa madeira. A pessoa fechou o coração, não foi curada, e hoje ainda sofre consequências da sua dureza de coração. Então nós precisamos manter o nosso coração aberto. Deus pode realizar em qualquer lugar. Deus pode te curar enquanto você trabalha, enquanto você dirige. Deus pode te curar enquanto você caminha. Deus pode usar assim alguém em revelação, em profecia. Deus pode realizar uma cura através de um sonho. Pode ser um culto de oração. Eu fui curado num culto que não tinha nada a ver com bênção.
Tinha um problema no nervo ciático. Aquilo quando atacava, só quem sabe, só quem tem sabe o que é. Em pé não está bom, deitado não está bom, sentado não está bom, andando não está bom, parado não está bom. E eu fui ao culto, sentei lá no último banco. Fiquei quietinho lá, me contorcendo de dor. E o pregador estava pregando e falando, não falava de cura, não falava, simplesmente estava pregando, anunciando a palavra do Senhor. De repente a dor sumiu. Eu, me mexi. Graças a Deus, faz mais de 20 anos, nunca mais tive problema no nervo ciático. Por isso nós devemos manter o nosso coração sensível ao nosso Cristo. Sensível ao nosso Senhor. Ele está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a mudar a nossa história, assim como Ele foi comigo e viu o meu coração aberto e o coração sensível ao trabalhar dele, e fui curado, assim também é na sua vida. Se você mantiver o seu coração sensível, se você mantiver o seu coração sensível ao mover, ao toque, à presença de Jesus Cristo, você será curado, você será liberto, você receberá resposta favorável, você receberá a solução deste problema. Deus estenderá a sua maravilhosa mão e te tirará deste poço que você se encontra nessa manhã e firmará os seus pés sobre rocha firme. Mas nós não podemos ter o coração endurecido. Veja, aqueles homens que estavam ao redor estavam com o coração endurecido. Jesus ficou indignado e ficou entristecido. Mas aquele que estava diante de Jesus estava com o coração aberto, estava com o coração disposto, estava com o coração sensível. Ele estava com fé, dizendo: não importa porque me trouxeram aqui, não importa que hoje é sábado, eu não vou perder a oportunidade. Jesus está aqui, e se Ele mandar estender a minha mão, eu vou estender, e se Ele falar que eu estou curado, eu vou crer, e vou sair curado desta sinagoga. Que esta seja a minha posição nesta manhã. Não importa o que está acontecendo, não importa o que pensem a meu respeito, não importa o que falem, se Jesus está aqui nesta manhã, eu não vou perder a oportunidade. Sairei daqui abençoado, e que você também faça como homem da mão ressequida, não perca a oportunidade. Jesus está aqui, Ele conhece o seu problema, Ele conhece a situação que você está, Ele está disposto a curar, a abençoar, a libertar, a transformar, e Ele está procurando corações abertos, Ele está procurando corações sensíveis, e se encontrar um coração, Ele vai abençoar, Ele vai mudar a história. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode mudar radicalmente a sua vida nesta manhã, assim como aquele homem mudou a sua vida radicalmente. Aquele homem tinha a mão mirrada, a mão ressequida, ele não podia trabalhar, ele não podia exercer as suas funções, ele não podia ter a sua profissão, mas ele foi até Jesus Cristo, a sua vida foi mudada, e ele saiu um homem perfeito, aleluia. Podendo trabalhar, podendo exercer a sua profissão, podendo ter o sustento. Se fosse casado e tivesse família, ele mudou a história da família, porque a sua condição financeira mudou, a sua condição profissional mudou. Se aquele homem era mendigo, se aquele homem era desprezado, se aquele homem era tido como amaldiçoado por causa da sua doença, ele saiu de lá com a sua vida radicalmente mudada, saiu um homem perfeito, abençoado por Jesus Cristo, que está aqui nesta manhã para mudar a minha e a sua história. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Oh,